conversar com a gente sobre criptomoedas, estou aqui com Marcelo Sestari. Tudo bem? Tudo ótimo, Paula. Mais um episódio, sempre um prazer e vambora. Prazer é nosso e já começando falando da maior criptomoeda do mundo, que alcançou o recorde histórico em agosto, mas acabou perdendo força. O que aconteceu para ter esse movimento do Bitcoin? Assim, o mês de agosto foi um mês positivo para o Bitcoin, mas no final do mês a gente teve bastante realização de posição, então muitas pessoas que estavam lucrando, muitos investidores que estavam lucrando, realizaram suas posições e certamente isso acabou desalavancando um pouco o mercado. Então a gente também teve muitas posições que estavam alavancadas de investidores que acabaram sendo liquidadas e isso obviamente impacta o preço. E acho que por fim a gente teve os dados inflacionários dos Estados Unidos que vieram morno, né, não animaram tanto os investidores e isso consequentemente afetou por uma falta de catalisador de preço no curto prazo. Já o Ethereum foi na direção contrária do Bitcoin, bateu os recordes e foi o grande destaque do mês. Por que houve essa diferença de movimentação entre as duas maiores criptomoedas? O Ethereum ele atingiu sua nova máxima histórica na marca dos $4.946 no mês de agosto. Isso foi muito por conta de institucional entrando no mercado mesmo e comprando o Ethereum. Então, muitas empresas começaram a acumular Ethereum e anunciar que iam fazer tesouraria de Ethereum, né, dentro das suas operações, e isso impactou completamente o preço do ativo. Quando a gente olha também a captação dos ETFs de Ethereum, né, eles captaram absurdamente, e se a gente compara desde o início da história da criação dos ETFs de Ethereum, o mês de agosto, né, até o mês de julho também, foram os meses de maiores captações. E em comparação com o Bitcoin, né, os ETFs de Ethereum também captaram mais do que o ETF de Bitcoin. O volume negociado de Ethereum também foi maior, né, nos últimos 40 dias, se eu não me engano. Então, assim, o sentimento em relação ao ativo, principalmente por parte do institucional, mudou muito em relação a esse mês. Isso acabou, né, impactando completamente o preço. Hyperliquid também ficou muito hypado em agosto, mas acabou, parece que, perdendo também certo interesse dos investidores. Houve uma movimentação contrária ali, meio parecida com o Bitcoin. O que acontece, na verdade, é que Hype é uma altcoin, né? Então é um ativo que tem muito mais volatilidade em relação ao Bitcoin, né? Em períodos onde o Bitcoin sobe, Hyperliquid pode subir mais, e em períodos onde o Bitcoin ele despenca, Hyperliquid pode acabar despencando mais ainda. E como os dados macroeconômicos, né, eles não vieram tão bem no mês de julho, desculpa, no mês de agosto, isso acabou impactando completamente não só o mercado de cripto, mas os ativos que são alternativos como Hyperliquid, então acaba sofrendo um pouco mais. No cenário local, começamos discussões sobre reserva estratégica de Bitcoin pelo governo e também a regulação das stablecoins. Queria que você falasse um pouquinho, isso é um bom passo importante para que Bitcoin, criptomoedas ganhem ainda mais espaço? Assim, são dois pontos muito importantes de serem discutidos. Eu fiquei feliz que essa discussão começou a entrar em pauta dentro do Brasil. Óbvio que não foi muito bem visto, né? A gente poderia ter sido mais bem visto por parte dos políticos, né? Por parte dos empresários dentro do Brasil. Mas são duas pautas que eu acho que são muito importantes, tanto a reserva estratégica de Bitcoin, né, dentro do Tesouro Brasileiro, quanto a regulamentação de stablecoins. E eu acho que esses dois pontos, todos os países do mundo, na minha opinião, eles vão adotar tanto uma reserva estratégica de Bitcoin, tanto uma regulamentação de stablecoins. E aí é aquela história, né? Quem fizer por último vai acabar sendo mais prejudicado e ficando para trás. Então, assim, por mais que não avançou no Brasil ainda, só o fato disso já está sendo discutido, né, e levantado em pauta já é muito positivo. Existem outras criptomoedas, ativos digitais que estão no seu radar agora para setembro? Tem alguns. Eu ficaria de olho em Solana, né? Alguns investidores grandes do mercado de cripto, como por exemplo o Galaxy Digital e Jump Crypto, eles anunciaram que pretendem acumular $1 bilhão para comprar Solana e criar uma empresa com treasury em Solana, né? Então, basicamente, eles querem comprar uma empresa de capital aberto lá dentro dos Estados Unidos, levantar capital e começar a comprar Solana. Então, assim, isso é um movimento que a gente já viu acontecer com o Bitcoin lá no começo e com o Ethereum nesses últimos meses. E agora, provavelmente, a gente vai ver esse caminho acontecer para Solana, o que eu acho que vai ser muito positivo para o ativo, então eu ficaria de olho. Quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo cripto? Se inscreva no link da descrição, totalmente de graça.